Há pessoas que falam que ler é uma atitude solitária. Quem fala que ler só se lê sozinho é porque nunca leu juntinho. Solta a vinheta. Meus amores, então eu vim aqui hoje para lançar o primeiro projeto de leitura conjunta do canal. E o livro que eu escolhi para esse primeiro projeto de leitura conjunta é um livro que é uma unanimidade. Eu não conheço ninguém que leu esse livro e não se apaixonou pelo autor, pela história, pelas reflexões do livro. Eu tô falando então da Montanha Mágica do Thomas Mann. Eu percebi que aqui no YouTube vários booktubers fizeram no ano passado e no retrasado projetos de leitura conjunta para lerem A Montanha Mágica do Thomas Mann. Não é um livro fácil, é um livro denso, mas ele configura nas listas, nas principais listas de melhores livros do mundo, da história da literatura universal. E o enredo dele é simples, cara, tá vendo que é um calhamaço, né? Vocês estão vendo aqui que ele é grande. E é justamente por conta do tamanho dele, da densidade da escrita do autor, que eu tô fazendo um projeto de leitura conjunta. Eu quero pessoas para lerem junto comigo, porque assim a gente se estimula, a gente troca experiências. E nesse contexto de se estimular e trocar experiências, eu pensei em fazer aqui no canal um diário de leitura. E além de um diário de leitura, eu pensei em fazer, depois que nós acabássemos a leitura, um encontro aqui em Belém mesmo, num café, ou na Fox, ou nas livrarias novas que abriram aqui na cidade, pra gente falar um pouco sobre as experiências que tivemos com essa obra. Eu tenho pra te falar que eu li o primeiro capítulo desse livro, e eu quero te mostrar como é que ele ficou. Rapidola. Olha aqui, gente. Eu grifei tudo, eu queria grifar tudo. Eu anotava o tempo inteiro, eu buscava no dicionário um monte de coisa. Porque nesse livro, Thomas Mann, ele tem uma linguagem muito única. Apesar de ser um livro que flui bem, não é difícil a maneira como ele escreve, a construção da frase em si, a reflexão das frases que ele traz para esse livro, pedem uma releitura. Então eu acho que eu li parágrafo por parágrafo umas 2 vezes, para eu captar realmente o que ele queria dizer nesse livro. Bom, eu tive contato com a Montanha Mágica quando eu li o Norwegian Wood, do Murakami. Eu acho que eu já falei aqui no canal sobre isso. Eu não falei, peraí que eu vou já mostrar pra vocês agora. Meu primeiro contato com o Thomas Mann, com a história da Montanha Mágica, foi no Norwegian Wood, do Murakami. Quem me conhece sabe que foi um dos livros mais bonitos que eu li esse ano, um dos meus favoritos deste ano, de um dos meus autores favoritos. Olha como tá marcadinho o livro aqui em cima. E nesse livro, há um momento em que o personagem principal tá indo para uma montanha mágica visitar uma amiga dele que tá internada num sanatório para pessoas que têm problemas psicológicos, entendeu? Pessoas que precisam de uma recuperação da saúde mental, digamos assim. E quando ele vai a esse sanatório, ele tá num trem, subindo a montanha no Japão, e o livro que ele tá lendo é A Montanha Mágica. Foi uma referência feita pelo Murakami a esse livro do Thomas Mann, que configura aí um dos maiores da cultura pop mundial, né? Bom, então qual é a história e por que eu fiz referência ao Norwegian Wood? Nesse livro, Thomas Mann vai contar a história de Hans Castorp, que era um jovem alemão, um burguês, que acabou de se formar em engenharia naval, se eu não me engano, engenharia naval, e que sai da Alemanha. Eu tô falando de 1924, gente. Ele sai da Alemanha e para visitar um primo que está internado num sanatório na Suíça, em um dos Alpes da Suíça. Esse primo teve tuberculose e tá lá se tratando, que era uma epidemia naquela época, se lembrem disso, né? Então ele tá lá nos Alpes suíços, pegando aqueles ares. E o primeiro capítulo desse livro é contando da chegada do Hans Castorp a essa montanha, a esse sanatório, se chama A Chegada. Então, durante esse começo, essa subida, ele já vai tendo algumas reflexões sobre aquela montanha. E ali, ele tem um encontro com o médico responsável por aquele sanatório. Aí ele vai rindo com o primo, vão conversando, ele é apresentado os aposentos e tal. Esse cara, o Hans Castorp, o principal da história, ele é um cara muito rico mesmo. Ele não precisa trabalhar, ele tem uma herança absurda lá que sustenta ele. E quando ele chega a esse sanatório, ele tem uma conversa com um médico que é o diretor daquele sanatório. E naquela conversa, o médico pergunta pra ele se ele veio se tratar de alguma doença. E ele fala que não, que a saúde seria perfeita. E o médico fala, que engraçado, eu nunca conheci alguém que tivesse a saúde perfeita. Algum dos males, sejam do corpo, seja da alma, sempre está ou sempre estão presentes.
E é assim que começa assim que termina esse primeiro capítulo do livro, que já me deixou vidrado para ler. Pois muito bem, eu vou deixar aqui embaixo ainda um vídeo do Leitura Fundamental, que era um projeto, era um canal, um programa que havia no canal da USP, que falava de grandes obras da literatura fundamental. E vou pensar futuramente em fazer um projeto a lermos todos os livros que são falados nesse programa. Ele acabou já, mas tem um muito bom, maravilhoso, com um professor da USP falando sobre A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Quero que assistam, tenho certeza que vai dar uma empolgação em vocês para ler este livro. Aproveitem então o Black Friday da Amazon, está em promoção esse livro na Amazon, que pensei em começarmos a leitura no dia 3 de dezembro, tá bom? Por conta do tamanho do livro, da densidade dele, eu pensei da gente estabelecer uma meta de leitura, não diária, mas uma meta de leitura semanal. O que vocês acham de a gente ler 100 páginas por semana? O livro em si, o livro mesmo, ele tem, gente... Pois muito bem, o livro tem 829 páginas. Se a gente estabelecer uma meta de leitura de, sei lá, 100 páginas por semana, que você leia 20 na segunda, 20 na terça, 5 no outro dia, vai distribuindo durante o teu dia. Não vai atrapalhar as tuas leituras da semana, não vai atrapalhar a tua vida, dá tempo de fazer essa leitura e eu vou dar uma dica a vocês. Quando começarem a leitura, lembrem-se, esses marcadores vão ser a tua salvação. Eles que vão marcar onde tu tens que retornar, qual é a parte importante do livro. Percebam que eu li, sei lá, 20 páginas e eu já trouxe como marcadores em 2 aqui, dá pra perceber, né? Pois muito bem, o desafio está lançado, a gente começa a leitura desse livro no dia 3 de dezembro, na segunda-feira. Eu vou estar viajando, mas vou ler também, e vou lá no Instagram do canal falar sobre o meu dia a dia de leitura e colocar minhas impressões. Sempre que nós terminarmos uma parte do livro, eu vou dividir isso melhor aqui na descrição do vídeo, sempre que terminarmos as partes do livro, e na verdade aqui mesmo já se divide, tem parte 1, parte 2, quando terminarmos essas partes, eu vou fazer vídeos aqui pro canal para falar como está sendo a leitura e deixar essa playlist salva para alguém que futuramente quiser ler então A Montanha Mágica e não quiser fazer isso sozinho, tá bom? Fica aí o desafio, já tá lançado, eu espero que leiam junto comigo e até os próximos vídeos do canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui, compartilhar o vídeo se possível, se gostarem, é claro. E desculpem a bagunça do quarto, tô mudando os móveis aqui, tá tudo já desbagunçado, mas no próximo vídeo já vai estar bem arrumadinho, tá bom? Tchau, até a próxima!